Esse slide que fala da disputa de projeto nacional traz uma série de temas que são absolutamente pertinentes. Então, eu também, se me descuido, Tati, fico viciado nos aplicativos de celular. Até porque são, como é que eu digo, respondentes da minha demanda. Eu é que os comando. E, de certo modo, também é um exercício do meu poder sobre eles. Só que eles têm mais artimanhas do que eu possa conhecer. E eu fico sob permanente risco de ser controlado por eles. Porque isso também se transforma num hábito e num vício, que inclusive substitui a nossa capacidade de perceber quem está em torno. Eu vivi 3 anos em Madrid e usava transporte público. As pessoas lá não se cumprimentam nem se olham, porque estão 100% do tempo olhando a tela e pendurados no auricular, como eles chamam lá, os fones de ouvido, que ocupam 100% do tempo. Então, aquele espaço de convivência onde o cheiro, a voz, a expressão da pessoa, ao vivo, são tão curtos e se perdem em função dessa absoluta sensação de privacidade, mas que é uma privacidade hackeada e invadida. Como se o meu universo estivesse sob o meu controle. E eu só tenho as mensagens dos meus amigos. Eu só dialogo com aqueles que pensam como eu penso. Eu só escuto e só vejo aquilo que é do meu gosto e desses meus sócios e parceiros. E eu vou formando clubes, corporações, outras, virtuais, que substituem aquelas que são reais. Mas, ao mesmo tempo, esse é um processo de conformação de identidades coletivas, de construção de pautas, de convencimento, de reunião de ideografias, ideologias, identidades ideológicas, propostas de convivência humana. Então, isso é contradição permanente. É de hoje? Não. Quando se imprimiu a Bíblia, também era uma contradição permanente. Os papas e cardeais de então achavam uma ameaça. E os pastores de hoje segregam quais são as partes que devem fazer parte das campanhas publicitárias de manutenção dos seus canais de rádio e de televisão e do empoderamento dos seus patrimônios não revelados. Discussão deste século? Não. Discussão de dominação da fé sobre a política e a convivência humana, que faz parte da história humana, com distintas nuances. Portanto, essas tensões estão permanentes sempre. Também vivemos um momento de expansão da massa salarial e da capacidade de consumo, que possibilitou isto. Eu sou do tempo que telefone era propriedade, eu declarava na renda. Você era dono da linha telefônica, no caso da minha família, 2396, era o número, eram 4 dígitos, né? Daquele telefone preto, pesadão, de louça. Hoje o telefone desaparece num chip, que você pode comprar por capacidade ou por prazo pré-pago. Ou ser controlado pelas empresas que nos vendem pacotes que mais nos controlam do que nos possibilitam coisas, pelo nosso desconhecimento do alcance. Então, lidar com multimeios não significa impedir o uso do celular nas salas de aula, como eu vejo algumas tendências. Mas não deve ser para vigiar o comportamento das pessoas, ou para violar a intimidade delas. Esse equilíbrio é um equilíbrio que a gente tem de buscar permanentemente com os novos recursos que estão vindo por aí. O compartilhamento de estruturas escolares é coisa nova? Não. Eu sou do tempo que as escolas eram o principal ponto de vacinação das crianças. Aliás, erradicamos várias doenças que agora voltam, porque eram feitas no sistema escolar. A partir da matrícula e do controle, a carteirinha de saúde era vinculada ao acompanhamento da criança no sistema escolar, de articulação com isso. Mas hoje a gente convive com movimentos antivacinais, que têm intelectuais patrocinando, entre eles Olavo de Carvalho.
Até porque não vacinar é uma forma de exterminar mais cedo os mais pobres, de fazer uma faxina sanitária. Mas também, por outro lado, é parte do agronegócio, do agroboi, sobretudo, da produção de aves, de carne, de proteína animal, para a gente entender o que significa este universo. Bom, e o que interessa para nós falar de vacina no meio do Fundeb? Interessa porque são essas crianças que estão sustentando o Fundeb, uma vez que é por matrícula que o dinheiro entra. Matrícula de gente viva, saudável, que conclua os 11 anos de escolaridade obrigatória, dos 4 até os 17. 11 não, são 4 a 17, né? Para a gente entender do que a gente está falando no Fundeb. Nos interessa, portanto, discutir ou não vacinação é um assunto que nos pertence. Ou a gente acha que não. Anteontem eu conversava com o Celso sobre uma dúvida que é permanente entre nós. O que vai acontecer com redes municipais quando a expansão das matrículas de crianças está em rota de diminuição continuada? Porque a fertilidade das famílias no Brasil, sobretudo aqui no Sul, já é inferior a uma criança por casal. E nós estamos falando de uma disposição permanente da Constituição. Então, discutir o papel do IBGE e as questões de gênero são fundamentais para a gente entender onde vai essa disposição permanente, porque dizem respeito às próximas gerações. O que ocorrerá com a redução das matrículas? Vai ser redução de dinheiro? Vai ser redução de salário? Vai ser fechamento de escolas? Ou deveria ser a ampliação das oportunidades, de mais tempo de permanência, de outras modalidades de oferta de formação continuada, de incorporação da população de idosos e adultos no sistema escolar regular? É disso que nós estamos falando quando estamos falando de Fundeb permanente. Muito além das contas e do conselho de acompanhamento, embora elas sejam imprescindíveis para nós entendermos. Portanto, quando a gente fala da subsidiariedade de organizações que estava lá, populares, nós não podemos desconhecer o debate feito no Fundeb da extensão da cobertura de matrículas nas APAES, por exemplo. E eu não estou falando APAES por acaso, vocês sabem disso. Aqui. Mas qual foi o significado, o debate da educação inclusiva e o alcance da educação especial, especializada e integral, em conformação com os sistemas de ensino e com os mesmos critérios de contratação e remuneração dos profissionais, com controle público sobre o uso desta verba que era apropriada privativamente, com a obrigatoriedade de ser gratuito. Mas, ao mesmo tempo, contemplamos a educação do campo, das escolas famílias agrícolas e do MST. E o que isso significou de tensão? Para a PAI podia, para o MST, não. Para a gente entender o que é subsidiariedade de organizações populares. E, ao mesmo tempo, qual é o conceito de público que a gente expande quando fala dessa oferta com o fundo público. Desaparecer a expressão pública e permanecer apenas a expressão gratuita, que é o que está no objetivo do desenvolvimento sustentável, é gravíssimo, porque significa apropriação privada do fundo público. Está aqui a norma do PRB, número 10 é do PRB. Bom, a venda de sistemas didáticos estruturados e a substituição do debate interno da escola. Quem desconhece o Acelera Brasil? O papel dessas fundações que vão da Natura a Ayrton Senna, que vão do Itaú até a essa do Lehman, né? A Fundação Lehman, que hoje controla boa parte da venda de serviços. E isso nós devemos dizer que é apropriação privada de fundo público, mas é mais, é expropriação do nosso universo de trabalho. É tirar de nós a capacidade inventiva e criativa, onde a gente passa a ser apenas reprodutor de um determinado veículo, opinião. Agora, já experimentaram isso no passado e deu errado, deu ruim,
porque a gente também aprende, além de respirar e inspirar, a gente aprende a conspirar. Dizia Miguel Arroyo, quando analisa o período de controle dos departamentos de política, polícia política e social, que era quem dava para nós a autorização para lecionar. A gente tinha que ter uma carteira do DPPS, de bons antecedentes, para poder ser professor ou professora. E quem concedia era o delegado de polícia. Para nós entendermos como boa parte desse plenário tem menos idade do que eu, não viveu esse tempo. E boa parte dos cursos de formação de hoje esquecem dele, inclusive nas licenciaturas. Isso traz para nós presente um debate que é muito profundo sobre qual é o papel da diversificação da grade escolar, por exemplo, do currículo, do protagonismo da escola como lugar onde se produz efetivamente conhecimento, se socializa e se dá utilidade e sentido a ele. O que foi a gente discutir o reconhecimento de saberes. O que significa isso para a implicação da arte, da diversidade, do reconhecimento, da internalização nas nossas escolas das histórias relatadas pelos mais velhos da cidade, às vezes sem ter diploma, sem ter tido a oportunidade de estar lá. Isso é revolucionário, sim, e por isso tem que ser cessado, para que tudo seja pasteurizado pela realidade eletrônica. Nós tínhamos, então, e temos, embates muito bem sinalizados, já derivados do PNE, na conclusão de 2014. Esse slide é de 2014, logo depois que o Vagnoni conseguiu a façanha de ter voto unânime no Plano Nacional de Educação. Unanimidade do Congresso Nacional. O mesmo que pode votar agora o fim da vinculação. O mesmo Congresso que desconhece os 10% do PIB. O mesmo Congresso que acha que a gente já ganha demais e somos privilegiados. O mesmo Congresso que quer impor às professoras de creche trabalhar até os 60 anos, com 40 anos de contribuição, para receber a média do salário, que eles estão chamando de integralidade. O que eles estão chamando de integralidade é a média das suas contribuições. E a gente fica com a palavra integralidade achando que é aquela que os atuais trabalhadores em educação recebem, pertinente para quem entrou antes de 2003, ao último provento em atividade. Não é isso, a palavra é a mesma, mas o que está apontado é completamente diferente. O conceito é outro. E eles não abandonaram a capitalização. Para a gente entender. Que vem depois da reforma tributária. Vem depois da reforma da Previdência. Portanto, ao discutir o Fundeb, eu acho que nós da educação temos a obrigação de meter nos horizontes onde a gente vai o tema previdenciário, porque a previdência solidária depende dos recursos também para quem está na ativa. Não para pagar aposentados. Aliás, a proposta da CNTE é que com recursos do Fundeb não se paga benefício. Se paga a contribuição patronal e do ativo, mas não o benefício, que deve ser um outro fundo. Se eu tiro a vinculação, eu misturo alho com bugalho. E já sei qual vai ser o produto lá na frente. Profundamente ácido para as futuras gerações. Mais do que para a minha geração. Bastante mais ácido. A impessoalidade da lei e a legitimidade das representações institucionais é outro tema. Escrever na lei do Fundeb que a CNTE e os sindicatos a ela afiliados têm assento no Conselho não é pouca coisa, porque já no governo Fernando Henrique dizia que isso violava a impessoalidade da lei, porque definia quem podia estar. Era engraçado, CNTE não podia estar, mas Concede e Undime podia, que eram entidades de corporação de gestores, que essa entidade civil, com CNPJ privado. Esse debate está voltando agora, companheiros e companheiras. Com a extinção de vários conselhos de representação social, não será fácil
manter a representação social no Conselho do Fundeb, e talvez seja tão difícil também manter nos conselhos de educação, onde eles existam. O regime de colaboração que está previsto na Constituição estabelece a corresponsabilidade das 3 esferas de governo. Mas foi só em 2006 que a gente colocou a corresponsabilidade da União, porque estavam estados e municípios corresponsáveis pelo ensino fundamental, que era o único obrigatório. E por isso o Fundef só falava dessa parcela. E não tinha complemento da União na proporção dos estados e dos municípios. Entrou na proporção dos estados e municípios no Fundeb. Porque até então a União voluntariamente definia a cada ano qual era o processo da sua recomposição. Aliás, nunca respeitou, e por isso ganhamos uma causa no Supremo Tribunal Federal, que hoje é chamada de precatórios do Fundef, que tem um valor estratosférico, né? Que não se sabe como se apropriará. E tem ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de contas dizendo que não deve resolver situações do passado, que esse dinheiro, quando incorporado, só deve ser de benefícios para o futuro, ou seja, nada de indenização para quem perdeu. Para a gente perceber qual é o debate que está colocado ali. A cooperação interfederativa, e aqui eu chamo a atenção porque alguém mencionou a inclusão da palavra redes na Constituição. Foi a Cida. Cadê a Cida? Ah, aqui, Cida. Essa palavra redes não existe na Constituição. O que existe na Constituição é Estado e município. Quando eu coloco no artigo 212, permanente da Constituição, a palavra redes, eu estou substituindo o ente federativo e a responsabilidade pública por um gestor de redes, que pode ser uma organização social. Vocês estão entendendo o alcance? Então, o meu debate com a CNTE, logo que voltei, foi para chamar a atenção que isso é uma violação do princípio constitucional da relação interfederativa. Parece ingênuo, parece mais justo, mas só parece. Porque quando eu incluo no texto permanente da Constituição a substituição de Estado e município por rede, abre o olho, companheiro e companheira, do que vem depois. Aqui vocês viveram nos anos 90 a criação de uma fundação, que eu não me lembro bem o nome, que era para cuidar do ensino médio. Como é que é o nome? Programa do Ensino Médio. Era, mas que criou numa forma de fundação. E o que isso significava? Não lembro qual é, mas era uma fundação. Criou aqui, criou Paraná. Isso. Prestem atenção no significado de substituição por rede e associem a isto, para vocês entenderem qual é o tombo constitucional que se está dando. Foram poucos os debatedores com a Dorinha que mencionaram isso. Eu fui num dos convites de audiência pública e chamei muita atenção para essa substituição, que é grave. De onde vem a substituição por redes? Todos pela educação. Escapa de processos licitatórios, vem o pacote pedagógico dos currículos estruturados, vem os pacotes de tecnologias educacionais, tudo por aí, contratados por redes. Material didático, e por trás disso tudo, além do mercado, a ideia, o valor, as formas de convivência, a distribuição e organização dos tempos. No lugar de organização de territórios, eles falam de arranjos de desenvolvimento. O que são arranjos de desenvolvimento regional? Inclusive, a hipótese de que o recurso nem vá para o Estado, nem para o município, nem para a rede. Vai para um arranjo regional. Na Constituição, companheiros e companheiras. Prestemos atenção do que isso significa. São partes marginais do texto, vamos chamar assim, né? Quase secundárias. A palavra é tão pequenininha, é um dissílabo, né? Rede.
E se a gente não coloca atenção no seu significado, leva um tombo constitucional. Evidente que esse debate tem que ser muito rápido, porque tudo indica que o Fundeb será aprovado logo em seguida a reforma tributária. E tomara que seja depois, porque a gente já vai ter noção de que é o que vem. Porque, como eu mencionei, eles estão subliminarmente acabando com a vinculação separada de educação e de saúde, transformando num montante e fazendo a sua correção pelo valor nominal de 2019. Portanto, não relacionado a receitas futuras. Estão olhando o gasto e não o investimento, para a gente entender o que isso significa. Em qual PEC? Não é em nenhuma das 3 do Fundeb. É na 45. Esse número também é simbólico. Da reforma tributária. E não por acaso o projeto que o senador fez referência, vocês conhecem bem, que se eu não me engano é aqui do Paraná, Luiz Carlos Rauli. Se não me engano é daqui. Para a gente entender. Bom, então, a normatização das formas de colaboração, que é o que a gente chama de lei complementar do sistema nacional, é fundamental. E aqui me refiro a Tatiana. Nesta lei que nós propusemos, a que eu propus está arquivada, porque eu não sou mais parlamentar, mas existem várias em tramitação. Um dos conceitos que a gente põe é não confundir município com sistema municipal. Não dá para confundir. E aí a classificação não é apenas por tamanho, por população, é também por capacidade técnica, por desejo. Porque o que houve foi uma mágica, depois da Constituinte, de entender que os sistemas que eram estaduais, com responsabilidade técnica, de assistência, de acompanhamento, de formulação dos conselhos estaduais de educação, automaticamente ficaram municípios autônomos por completo. E houve uma absoluta afasia, sem comando. E uma determinada linha de interpretação que era assim mesmo. Se tem município com rede, então tem sistema. É falso. É falso. E aí cresceram muito as instituições de ensino fundamental e de ensino, educação infantil, sobretudo, sem qualquer ferramenta de controle público. E nós sabemos onde que isso veio parar. Então, a lei de sistema, ela estabelece critérios, tá? Como tem critério para a formação de câmaras municipais, não tem uma lei complementar que diz como é que você classifica quem pode ter câmara, com que tamanho, e combina a relação entre produto interno bruto, arrecadação e população, combina 3 fatores, pelo menos, para a gente entender o que é autonomia com o sistema, tem que combinar alguns fatores. Não pode ser uma relação autônoma e de transferência de recurso num programa Excel de computador se processa e o sistema está dado. E num aplicativo se controla o trabalho do professor. Não dá para ser assim a conformação de sistema. Portanto, é importante a gente considerar isso. A alteração na lei de licitações, é importante dizer isso. A superação da lei de responsabilidade fiscal, tudo isso tem que estar na lei do sistema. Senão não adianta ter mais dinheiro para o Fundeb, porque não vai chegar no piso. Em função de que a maior folha salarial dos municípios é da educação, ela não pode ser contida nos 65% gerais. Porque se são nos 65% gerais, é um fator de compressão contra nós. E o dinheiro da educação vai ter que ganhar outro destino, que não é a valorização profissional, para nós entendermos. E o outro tema remanescente é a responsabilização sobre metas. A lei de responsabilidade educacional, que vocês conhecem, e a tendência de transformá-la em lei de meritocracia. Mas o pior, eles querem colocar a lei de meritocracia como financiadora, critério do financiamento. E a complementação da União só irá para municípios de bons resultados. Quais são os municípios de bons resultados? Aqueles que aplicam as lógicas das metodologias educacionais que rendem português e matemática. Desconhecendo a diversidade, a pluralidade e a riqueza brasileira das diferentes expressões que a gente tem possíveis dentro de um currículo diversificado. Por isso é importante ter um currículo único e abandonar a base nacional curricular como se ela fosse um debate de pastel, de pasteurização, de uniformidade. Vocês veem que eu teria muito assunto para falar, mas não vou. Só vou mostrar aqui que o slide seguinte,
era este, para vocês se divertirem. O balanço, e não fui eu que fiz, isso foi na Globo. Eu sei que era um balanço dos 100 dias do governo Bolsonaro, não vou falar aqui. Mas quero chamar a atenção para este gráfico. Este gráfico avaliou na América Latina inteira qual era o nível de confiança da população, confiança social, para variados tipos de instituições. Eu não sei se vocês conseguem ler na tela do fundo. Mas a instituição mais confiável no período aferido de 2010 a 2014 se chamava universidade, na opinião pública latino-americana. Não é por acaso que o primeiro canhão tem que ser para configurá-la como espaço de balbúrdia, olha a palavra. E depois, para justificar o corte, distribuir bombons. Mesmo com a conta errada. Mas é importante a gente entender por que usa bombom. Que é o supérfluo, que é a sobremesa, que é o que sobra, é o docinho, não é o principal. Se a gente pensa que na comunicação atual este cenário dos bombons não tem significado, a gente se engana. Por que compara corte dos recursos para a universidade com bombons? Para uma população que volta a estar no mapa da fome, do qual nós tínhamos saído em 2006. Não entender que tem significado esse cenário, achar que é apenas uma baboseira, como é que eu digo, mal feita do capitão presidente, é a gente se enganar. E isso tem a ver com redes sociais, com comunicação direta, com imagem, com comunicação com o instantâneo. E olha lá onde já estava o Congresso Nacional, o penúltimo. Partido político, o último. Sindicato, o antepenúltimo. Então, detonar a política, eles já tinham cumprido essa etapa. Agora eles têm que detonar as estruturas que compõem o universo de convivência humana que possa contribuir para o desenvolvimento, para a cidadania, para a felicidade das pessoas. Vou mandar eu concluir como são disposições transitórias. Prestem atenção com o conceito de democracia. E não é por acaso que cresce entre os brasileiros aqueles que querem justificar o fim do Congresso Nacional e o fechamento do Supremo Tribunal Federal se mexer com o capitão presidente. E com o seu juiz escudeiro. Outra vez um personagem aqui do Paraná. E por que agora, cada vez que aparece mais as tramóias do juiz com procuradores, determinados veículos de comunicação tentam blindar o juiz e separá-lo da contaminação da família do Laranjal e dos milicianos? Isso tem a ver com comunicação. Aliás, a gente no Facebook, quando o texto tem mais de 10 parágrafos, a gente diz, é longo, mas vale a pena ler. Porque a linguagem é a manchete e a imagem. A manchete e a imagem. Isso não é de hoje. Em 2010, eu disputei a eleição para o Senado e era a eleição da Dilma. Durante os últimos 20 dias de campanha, minha imagem e a da Dilma, nos jornais do meu estado, eram associadas ao aborto, a Dilma associada à lesbiandade, contra a previdência social, para a gente entender do que era feito. Não tinha nenhum tipo de realidade por trás, mas bastava ter as manchetes. E a gente era instado a ter que desmentir o que a manchete dizia. Mas eram as manchetes. E esses mesmos veículos depois escapavam de demandas de indenização, porque no texto desenvolvido, a mensagem era outra. E eu contava uma história ocorrida de fato num dos jardins de Nova York. Vou contar a história ou não pode contar a história? Então, um migrante muçulmano salvou uma criança de um ataque de um pitbull em pleno parque. Salvou.
porque segurou o pitbull e o estrangulou antes que ele avançasse sobre a criança desprotegida. A manchete dos jornais de Nova York era: um muçulmano matou um pitbull. Não é salvou uma criança. Essa manchete distorce completamente a cena e transforma alguém que salvou a vida da criança no assassino de um animal de estimação, num pet tão carinhoso. O que isso tem a ver com o envolvimento das pessoas, a apreensão e a compreensão deste fato, a sanção, a condenação imediata ou a compreensão do que realmente ocorreu? Nós estamos disputando isso. Então a gente já entra pedindo desculpas. Olha, o texto é longo. Melhor ir no Instagram ou no Twitter, que é tudo medidinho. Se passou daquele tamanho, só tem pontinhos ou não tem mais nada. Ou então vai no Stories, e aí você não sabe mexer no Stories, não consegue saber o link e não vê o resto da notícia. Só fica com a primeira imagem e com o título que lhe é dado. Isso tem a ver com a criminalização da reflexão. Isso tem viés ideológico, onde só o instantâneo, o presente, o imediato vale. O futuro, cada um vai construir o seu, né? Com a sua própria sorte, com o seu próprio mérito. Há 3 semanas, companheiros e companheiras, uma história começada em 2003, começou a ter outro desfecho. Só que durante esse período inteiro, um companheiro nosso, fundador do Sintego, que foi tesoureiro da CUT, professor de matemática e tesoureiro do PT, pagou uma conta do mensalão a partir de um testemunho falso, comprado por R$300 mil. E a falsa testemunha foi condenada só na semana passada. Depois de 16 anos de ter caluniado e levado à condenação injusta um companheiro que vem do movimento sindical. Se eu entender isso só pela capa da Veja, vê se a Veja deu uma capa igual a essa de 2006, ao Delúbio Soares, na semana passada, em que a falsa testemunha foi condenada a 8 anos de prisão. Cadê a anulação da pena, da sentença? Onde está? Mas a gente fica só com a capa. Sabe aonde foi a notícia de que a delatora foi condenada? Não foi na Veja nem na capa. Foi num jornalzinho de interior. Não deu capa da Folha de São Paulo, da Rede Globo. Aliás, a Globo nem fala. Porque se falar deste caso, vem os outros posteriores. Bom, redes sociais, portanto, têm uma importância fundamental. E por isso a gente aprender a lidar com elas é importante também. Quando hoje a gente vai fazer a experiência aqui de uma lista de distribuição quase instantânea das apresentações e do documento, isso nos leva também a, quem sabe, explorar alguns desses slides com matéria que a gente mesmo faça, de 3, 4 linhas, para as nossas redes de relacionamento. É comum nas escolas hoje ter grupos daquela turma, ter grupos de companheiros de trabalho, ter grupos com pais e mães, né? Ter grupos com outras instituições que se relacionam com as escolas, e às vezes formatar uma coisinha dessa não tarda muito. Até baixando alguns aplicativos de edição da foto, você pode transformar aquilo numa notícia de 6 linhas, não mais do que isso, que chama a atenção e que promove depois um espaço de debate, sabendo que não está sendo visto só por você e pelos seus, que o seu chip tem alcance indeterminado e é alcançado por indeterminadas posições. Vou ao finalzinho para concluir sobre as eleições municipais do ano que vem, que o Celso fez referência aqui. Nós somos ainda a categoria mais influente na opinião das pessoas, ainda. Não somos aquela que domina a maioria, mas somos a mais influente. E por isso nos desacreditar é tão importante para quem não gosta da diferença.
Nós somos uma categoria que tem representação em todos os parlamentos, desproporcional ao nosso tamanho e à nossa influência. Isso tem a ver com a forma com que a gente se comporta em relação à política, aos partidos políticos e às representações eleitorais. É importante a gente perceber que a opinião pública brasileira, aquela que já é consultada, está mudando. E não por acaso, nessa última semana, 2 pesquisas eleitorais dizem claramente que o mito está se desfazendo. Não sei se as eleições próximas serão entre bolsomínios e não bolsomínios, tenho dúvida. Se nos municípios isso se reproduzirá assim. Mas eu não tenho dúvida de que o nosso modo de participar das eleições será decisivo para a gente ter esferas de representação que garantam, pelo menos, não retroceder em direitos. As primeiras leis de mordaça, tirando dos planos a palavra gênero, foram modificadas em câmaras municipais e assembleias legislativas. As primeiras que colocaram, inclusive autorizando a denúncia contra professores e professoras que expressassem opinião para além do livro, foram em câmaras municipais, para a gente entender. E as que vão regular o nosso futuro na aposentadoria, leis ordinárias, se passar a tal da PEC paralela do senador ex-governador Tasso Gereissati, serão votos de maioria simples das câmaras municipais, para nós entendermos. Mas é importante a gente ver que há uma resistência crescente, como as pesquisas estão indicando, a gente precisa se sintonizar cada vez mais com elas. O ataque à educação, aos professores, aos estudantes, chamando de balbúrdia, não é um acaso, portanto, nesse cenário. Vale a gente retomar 2 expressões da nossa história da educação brasileira. De Anísio Teixeira, que era um liberal, não tinha nada de esquerda. E Anísio Teixeira, liberal, como é a liberal-democracia francesa desde a Revolução, entendia que, inclusive, para o capitalismo se reproduzir, a escola pública é fundamental. E ele dizia: só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara democracias. E essa máquina se chama escola pública. Não confessional, não seletiva na porta de entrada. Aquela que está aberta à nossa diversidade e às demandas reais da nossa população. E Paulo Freire nos desafia a esperança. O texto dele é da esperança não ingênua. Mas ele diz que toda revolução pode se fazer sem vários outros dos componentes, mas sem esperança ela não se faz e não se realiza. E a esperança não é uma peça individual, de motor pessoal. Ela é de identidade coletiva. E aí eu trouxe aqui duas charges sobre o que é hoje o fenômeno do debate educativo nesse ataque que nós estamos vivendo. A chamada escola da nova era, para alguns, ao estilo ministra Damares. A escola da nova era, se a pergunta de uma criança curiosa sobre o destino dos dinossauros é: professora, por que os dinossauros foram extintos? A resposta vem na hora: porque eles não acreditavam em Deus. A gente pensa que essa anedota é alguma coisa boba, mas ela é muito profunda. É quando a curiosidade vai sendo embotada por respostas de fé, de crença, que não tem base no conflito histórico, social, político, temporal, ambiental, para nós entendermos. Ou num discurso público, precisamos evitar o pensamento único, lei da mordaça. Como assim pensamento? Para a gente refletir sobre o que vem. Não esqueçamos que os cortes também foram feitos sobre educação. Aqui tem algumas reflexões que o Flávio Arnes já trabalhou, por isso que eu não vou trabalhar, sobre equidade e Fundeb. Quero chamar a atenção apenas a essa distinção da palavra redes, que é gravíssima.
de substituir a transferência da União por critérios de financiamento e equidade, por critérios de mérito e desempenho, que é uma tensão real, de instituição dos vouchers, que é outra tensão real. Inclusive tem deputada eleita pelo PDT, altamente conceituada como defensora da educação, financiada pela Fundação Lehman, que defende isso. E ao lado dela um general na mesma comissão especial defendendo voucher para a escola militar. De gestão não, escola militar, não só de gestão militar, para a gente entender. O critério do CAC, com os insumos que não são suficientes para a gente entender todo o seu conjunto. Os dados do Paraná, que é importante vocês verem, a partir de 20%, se o complemento da União for a partir de 20%, o Paraná começa a ter municípios beneficiados de maneira diferenciada, e se for de 40%, apenas o Distrito Federal fica fora do complemento da União. Isso é importante a gente entender. Como é importante entender que aqui no Paraná, 149 municípios, eu não sei quantos são no total, mas 149 já seriam beneficiados com 15% do Fundeb, pela lógica do complemento indireto aos municípios com menor capacidade tributária. Para a gente entender o que isso significa de alteração na linha da equidade. O que não pode é isso ser conceito de prêmio de meritocracia de desempenho, que é uma coisa está confundida com outra em várias das propostas que estão dadas lá. Documento da CNTE, vocês têm aí, vou saltar sobre eles. Há uma emenda completa da bancada da oposição, que é um substitutivo integral, que retira recursos de aposentadoria, que ele tira a educação da emenda do congelamento, da PEC, da emenda constitucional 95, que altera a lei de responsabilidade fiscal, para a gente entender que são pautas que não estão expressadas em nenhum dos textos, nem do que o Flávio Arnes é relator, nem do que a Dorinha é relatora. E o envolvimento das diversas instituições. Quero chamar aqui a atenção, o Lemos já saiu, mas ele aqui preside, eu acho, a Comissão de Educação, não? É membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que nós, por mediação, eu faço parte do grupo de trabalho que está incentivando um movimento nas Assembleias Legislativas, nas comissões de educação, para o debate do Fundeb. Já fizemos um primeiro encontro em Santa Catarina, participaram deputados de 17 estados e 27 partidos diferentes, é importante a gente saber disso, que firmaram um compromisso, uma carta comum que, para o Fundeb, por exemplo, representa 90% da nossa pauta. Nós vamos ter um segundo encontro, que será em Cuiabá, no dia 13 de setembro, de novo com os presidentes da Assembleia, abrindo com a reforma tributária, envolvendo, portanto, outros atores, e fechando com os impactos da reforma da Previdência, sobretudo porque tudo indica que haverá assembleias legislativas e câmaras municipais responsáveis pelo seu desdobramento. E aí há duas iniciativas importantes para vocês aqui no Paraná acompanharem. Uma delas é a constituição da frente parlamentar entre deputados federais, estaduais e vereadores em defesa do Fundeb para a educação pública e o seu fortalecimento. E a outra é a frente parlamentar para o acompanhamento dos planos estaduais e municipais de educação, que serão esquecidos se a gente não ficar se lembrando deles permanentemente, sobretudo com o que a gente vê de demanda estendida. Tem um pequeno exercício para a próxima prova do Enem, para vocês preencherem, é simples, acho que não será difícil de vocês verem, mas também quero dizer que a gente encerra com a lembrança das mobilizações que já fizemos e a convocação para o próximo dia 7 de setembro, que está sendo pouco divulgada. 7 de setembro está aí na porta, né? Muitos de nós nos envolvemos com o grito dos excluídos, etc. Mas nesse ano, além da pauta da defesa da vida, da defesa da soberania, entra agora o tema ambiental e das estatais, que é fundamental para o desenvolvimento nacional.
Porque o anúncio é de mais ataques, eles funcionam como, de fato, num campo de batalha permanente. E o recado que Paulo Freire nos dá. Quem não se movimenta, perdão, agora é Rosa de Luxemburgo. Paulo Freire é vamos encher o país com marchas, que está aí do lado da mobilização do 30 de agosto, nessa foto histórica da APP. E nos carros de som, que de um lado dizia, onde já se viu, no Paraná tem ditadura civil. Ou o Vanhone achando que o caminhão estava andando para frente, ele estava sendo conduzido para trás por um policial militar já na cabine que ele não via. Contra a mobilização, portanto. Quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Rosa de Luxemburgo, falecida recentemente, um grande ícone das lutas sociais e socialistas do nosso tempo. Mas eu sou também uma pessoa de fé, de tradição católica romana, de uma família grande, sou o 10º filho de 14. Fui lembrado essa semana que foi data do dia de Santo Agostinho, semana passada. E logo, logo vamos ter São Francisco de Assis, né, na Semana do Meio Ambiente. A esperança tem 2 filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. Veja, a associação com Paulo Freire. O mundo não é. O mundo está sendo. Como é que Santo Agostinho é tão atual? Lá de Hipona, na África. A segunda filha, a coragem. Perdão, a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A segunda, a coragem, que nos ensina a mudá-las. Nessa APP aqui a gente tem as 2. A indignação e a coragem. E presidindo ambas está a nossa esperança comum. Um grande abraço a vocês.